Realizado no auditório do Plaza Itapema Resorts, em Itapema, Santa Catarina, o evento foi organizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Litoral Catarinense e Região, o Sindicombustíveis Santa Catarina, em parceria com o Comitê Sul-Brasileiro de Qualidade dos Combustíveis, o CSQC, e com o apoio da Petrobras, Simpeb, Sindópolis, Sindipetro, Sindicom e Brasilcom. As palestras sobre crimes contra o Sistema Nacional de Combustíveis e as ações dos Ministérios Públicos no combate à adulteração, entre outras, foram direcionadas a empresários do setor, representantes do Ministério Público, das Secretarias da Fazenda, da Receita Federal, das Polícias Civil e Federal, do Inmetro, dos PROCONs e sindicatos e postos revendedores varejistas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Dr. Paulo Boamar, presidente do Comitê Sul-Brasileiro de Qualidade dos Combustíveis, que está promovendo este evento. Gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores a importância deste evento, o porquê de estar sendo realizado em Itapema, quem está reunindo e os principais tópicos abordados. Bom, a importância do evento é a integração efetiva entre os órgãos públicos, no sentido de combater o crime organizado, que vem comandando a adulteração e sonegação nos 3 estados do sul do Brasil. Então, somente através dessa experiência que ocorre no dia de hoje, que envolve a Polícia Civil, PROCONs, Secretaria de Fazenda, é possível um combate efetivo a essas quadrilhas que têm, ao longo dos anos, atuado nesse setor. Em termos regionais, o senhor acredita que o sul do Brasil tem se destacado em todo o país no combate à fraude e adulteração dos combustíveis? Em função desse trabalho desenvolvido pelos órgãos públicos e com o apoio do comitê, nós temos conseguido manter índices de adulteração e sonegação mais baixos que o resto do país. Mas isso não significa que eles não existam e que não haja necessidade de combatê-los. Quais são as expectativas após este evento? O que o consumidor final ganha com eventos como este? O consumidor final ele ganha no sentido de ter um produto com qualidade e preços adequados ao consumo. Algenor Barros Costa, presidente do Sindicombustíveis aqui de Santa Catarina, como é que é a questão da qualidade aqui dos combustíveis? Muitos gaúchos estão aproveitando este veranico para se deslocar para as praias maravilhosas de Santa Catarina. Eles podem ficar tranquilos quanto à questão da qualidade? Bem, desde que a gente apoiou a formação do Comitê Sul-Brasileiro de Qualidade de Combustíveis, o estado de Santa Catarina tem sido um dos menores índices de adulteração do país, com 1,83% das amostras coletadas pela ANP de não conformidade. Então eles podem ficar tranquilos e aproveitar as belezas das praias de Santa Catarina, que eles terão sim qualidade de combustíveis. Como é que está a fiscalização para verificar se a percentagem de biodiesel está correta? Ainda é um pouco insípido, né? Mas a gente acredita que com o passar da disseminação do diesel nos postos de gasolina, as distribuidoras e os órgãos, entes públicos estarão mais presentes para fazer a fiscalização do percentual do óleo vegetal no diesel. O senhor tem uma posição bem marcada a respeito do uso das terras produtivas aqui em Santa Catarina para plantio da matéria-prima do biodiesel. Como é que é essa posição? Bem, tudo que é para o âmbito social que contribui, a nossa entidade apoia. O que a gente vê com preocupação é sim a utilização das terras para a produção do biodiesel para o consumo, né, em veículos, em detrimento da produção de alimentos. Isso a gente vê com preocupação a médio e longo prazo. A princípio a gente vê com bons olhos para a questão ambiental, do meio ambiente. Ou seja, para se ter biocombustíveis é preciso arcar com uma alta nos alimentos? A gente vê isso com preocupação a médio e longo prazo. Por quê? Porque com a falta de terras para a produção de alimento em detrimento do biodiesel, a gente acredita que isso vá talvez acarretar uma alta nos alimentos. Mas mais do que isso, o biodiesel tem se tornado mais caro do que o diesel normal. E isso também influi diretamente no frete, que principalmente representa o rodoviário 70%
da movimentação no Brasil. Maurício Abou-Rejá, ele é presidente do Brasilcom e vai nos contar como é que é a atuação de vocês na defesa pela qualidade dos combustíveis. As empresas buscam se organizar, né, com a sociedade organizada para tentar combater junto com as autoridades, com os órgãos de governo, essa sonegação, esse mercado irregular de álcool, principalmente, que acontece, né, no setor de combustíveis. E o Comitê Sul-Brasileiro de Qualidade dos Combustíveis é um agregador, vamos dizer assim, de valores para essa fiscalização. Ele consegue juntar de todos os setores, tanto os setores de mercado quanto os setores de fiscalização do governo, para fazer uma melhor fiscalização e combater a sonegação, a adulteração e outros tipos de fraude que acontecem no setor. E esse aumento do diesel, no final das contas, o consumidor vai acabar pagando por isso? Foi um aumento inevitável? Bom, isso na verdade não é um aumento que houve de preço no óleo diesel. É um aumento de adição de biodiesel no óleo diesel. Então ele mudou de 2% para 3%. E como o custo do biodiesel é um pouco mais elevado, houve então alteração no preço. Mas não por aumento do petróleo, não por influência do mercado externo de petróleo, e sim por uma questão até social por parte do governo de passar a utilizar um produto que, vamos dizer assim, tenha menor impacto ao meio ambiente, que é o caso do biodiesel, com 3%. Pois é, o telespectador tem que entender que no final das contas acaba pagando um pouquinho a mais, mas pelo bem da natureza. Por outro lado, tem se falado muito que esse aumento do uso dos biocombustíveis vai acabar deixando mais caro, encarecendo os alimentos. O que o senhor pensa a respeito? Eu não acredito nessa hipótese, isso é uma hipótese que vem mais do exterior, né? Não por técnicos ou políticos brasileiros, e sim do exterior. Nós temos utilizado uma área plantada pequena. O Brasil ainda tem muita área a ser plantada sem precisar de utilizar a Amazônia, como vem os estrangeiros, vamos dizer assim, querer cutucar a gente nesse sentido. Então eu acredito que não vai prejudicar os alimentos. Nós não vamos utilizar alimentos que seriam utilizados pela população para produzir biodiesel. Eu não acredito nisso. O governo está cuidadoso nesse sentido. Doutor Alísio Jaques Vaz é vice-presidente do Sindicom, Sindicato dos Combustíveis, que é um órgão também atuante na qualidade e no abastecimento de combustíveis para todos os consumidores. Como é que vocês atuam? Bem, o Sindicato das Distribuidoras, ele tenta, nessa área específica de fraudes, ele tenta identificar onde ocorrem essas fraudes, que tipo de fraudes são essas, e levar essas informações às autoridades, dar o apoio às autoridades para que elas possam atuar com mais eficiência e objetividade no combate a todos esses crimes que acontecem no mercado de combustíveis. E essa mistura de biodiesel que provocou o aumento do diesel nas bombas, o que vocês pensam a respeito? Bem, faz parte do processo de implantação do biodiesel. Infelizmente, nós estamos numa época em que as commodities agrícolas estão caras, e o biodiesel é feito primariamente a partir de óleo de soja. O óleo de soja está caro no mercado mundial, e como então nós estamos usando óleo de soja do Brasil, o biodiesel está caro. Mas eu acho que isso é apenas uma etapa do processo. Nós estamos agora passando para 3%, a partir do mês de julho estamos com 3% de biodiesel, que infelizmente está um pouco mais caro, encarecendo aí o diesel, mas apenas em alguns 4 centavos mais ou menos. O senhor acredita que vale a pena o consumidor final pagar um pouquinho a mais em favor da natureza? Sim, acredito que sim. Acho que é o preço que a sociedade tem de pagar, tem de se acostumar, que se queremos ter um meio ambiente mais sustentável, condições, digamos assim, de evoluir, é preciso pagar alguma coisinha.